você que está me assistindo aí desse lado é uma pessoa curiosa, né? Porque se você clicou nesse vídeo, quer dizer que alguma coisa te despertou curiosidade. E essa coisa provavelmente foi algum exercício difícil, algum tema difícil. Fiquem comigo até o final dessa aula, né? Eu já vou avisando para vocês que é uma aula, para vocês entenderem aí o que eu vou fazer nessa aula. Eu já vou dar spoiler também, vou fazer um exercício, mas segurem a onda aí, que é um desafio legal para aprender, hein, gente? Então, fiquem comigo, eu vou ler o enunciado para vocês agora. Tentem fazer sozinhos, é fundamental isso, beleza, pessoal? Seja N o ponto do lado AC do triângulo ABC, tal que AN é igual a 2NC, e M o ponto do lado AB, tal que MN é perpendicular a AB. Sabendo que AC é igual a 12 cm e que o baricentro G do triângulo ABC pertence ao segmento MN, determine o comprimento do segmento BG. Gente, então calma, tá? Calma, não vamos se desesperar com esse enunciado que pode dar um trabalho para a gente interpretar e conseguir visualizar a figura que ele está descrevendo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar essa figura com vocês. E vou tentar desenhar da maneira mais proporcional possível, beleza? Então, olha só, ele diz sobre um segmento AC, não, na verdade ele fala de um triângulo ABC, e ele fala sobre um segmento, né, um lado desse triângulo AC, com um ponto M, né, um ponto N, na verdade. Então, eu vou construir esse lado AC aqui, ó. Construir esse lado AC, tá? Então, claro, eu já sei que essa posição para o lado AC é mais fácil de a gente trabalhar para resolver o exercício, tá? Porque eu já fiz esse exercício, já tentei outras posições e sei que essa é melhor. Mas é por tentativa e erro, tá? Aí ele diz sobre um ponto N nesse segmento AC, nesse lado AC, tal que AN é igual a 2 vezes NC. Então eu vou tentar fazer isso proporcional. Olha só, eu marquei 2 pontos nesse lado AC. Esse ponto aqui eu já marquei que é o ponto médio, que ele vai ser útil pra gente, tá? Já marquei aqui proporcionalmente com um tamanho bonitinho aqui, tá certo? Esse ponto aqui é o nosso ponto N. Nosso ponto N. Tal que esse segmento AN é igual a 2 vezes esse segmento NC. Aí ele fala que AC vale 12. E ele diz respeito sobre um outro segmento, NM, né, tal que esse ponto M está no lado AB e esse segmento MN é perpendicular a esse lado AB. Então eu vou fazer esse segmento MN da maneira que mais me convém. Tá? Não sei onde está o lado AB ainda, mas vou construir esse lado MN da maneira que mais me convém. Então está aqui o meu segmento MN. E o meu lado AB, eu vou tentar fazer ele retinho. Tá? Bom, aqui então é o meu ponto M, certo? Que é o meu ponto M. Esse ponto M, nessa reta MN, faz 90 graus com o lado AB. E eu vou reproduzir então meu ponto B em algum lugar aqui. Mais ou menos aqui, ó, tá? Mais ou menos aqui. Aqui é o meu ponto B, tá certo? Vou ligar esse ponto B com o ponto C. Aqui, pessoal, beleza, tá feito. Presta atenção, eu não posso falar que esse ângulo aqui é ângulo reto, tá? Pelo menos ainda eu não posso, eu tenho que demonstrar tudo isso. Não sei se é um ângulo reto. Parece que é, mas eu não sei se é. E por fim, ele diz que eu tenho um ponto G que está nesse segmento MN, tal que esse ponto G é baricentro do triângulo ABC. Se é baricentro do triângulo ABC, por esse ponto G deve passar uma mediana. Bom, eu vou mostrar então a mediana relativa a esse ponto B. Essa mediana cai justamente nesse ponto médio do lado AC. Por isso que eu já marquei ele com a régua. Olha só então. Se esse baricentro está sobre a reta MN e contém uma mediana, bom, então deve ser aqui esse ponto, certo? Está aqui, né? Ponto G. Legal, então. Aí ele pede o tamanho desse segmento BG, tá? Tentem resolver agora que a gente já tem a figura, tá? Pode ser um pouco mais fácil de resolver. Então, continuando na resolução,
Aproveitando, né? Se você está curtindo, se você curtiu isso que eu fiz, se você curte o meu trabalho e quer dar uma força, inscreva-se aqui no canal, isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui. Claro, curte, comenta, compartilha o vídeo, né? Sintam-se à vontade aqui, a casa de vocês, tá? Maravilha, então. Esse ponto aqui eu já vou chamar ele de ponto H, tá? A gente vai usar ele mais tarde. E ó, outra coisa, esse ponto H é ponto médio de AC. Se AC mede 12, AH mede 6, assim como HC, certo? Beleza. Outra coisa que eu posso notar também é que ele disse sobre esse segmento AN ser 2 vezes maior do que o segmento NC. Então, cabe aqui nesse segmento AC 3 vezes esse segmento NC. 1 vez NC mais 2 vezes NC. Sabendo disso, 3 vezes esse segmento é igual a 12, né? Igual a 12. Então, 1 vez esse segmento é igual a 4. Então, aqui mede 4. E aí, por consequência, esse segmento NH, para completar 6, mede 2. Então, olha só. Maravilha. Construí agora a minha figura. É um bom passo já, né? Outra coisa que eu quero construir aqui é essa mediana relativa ao ponto A desse triângulo, porque ela vai ser útil, tá? Claro, eu já sei, porque eu já resolvi esse exercício, então eu sei que isso pode nos ajudar. Aqui. Beleza. Se então esse segmento AG é mediana, esse ponto aqui, vou chamar de ponto F, tá? Vou fazer de roxo mesmo, ponto F. Então BF é igual a FC, porque a F deve ser ponto médio desse lado BC. Então um tracinho, um tracinho. E olha só, agora que vi uma sacada interessante. Esse ponto N está dividindo esse lado, esse segmento HC, em uma proporção de 2 para 1. Quem faz isso, dentre as sevianas que a gente já estudou, é a própria mediana, tá certo? Se esse ponto for baricentro. Por exemplo, aqui, ó, BH é uma mediana e G é o baricentro. Ou seja, BG é igual a 2 vezes esse segmento GH. Isso está acontecendo para esse segmento. Então, se N for um baricentro, teoricamente, esse segmento CH tem que ser uma mediana. Tá certo? Por quê? Porque esse ponto N, sendo baricentro, divide essa mediana em uma proporção de 2 para 1. Agora, para esse CH ser mediana, ele deve dividir o lado oposto pela metade. Tá? Pela metade. Eu vou considerar então um segundo triângulo, tá? Um segundo triângulo, onde eu tenho esse lado BH como sendo uma das metades divididas, formadas por essa mediana. E para isso eu vou estender, vou prolongar esse segmento BH para lá. Tá? Mais ou menos proporcionalmente aí. Bom, então esse segmento BH mede esse segmento que eu construí aqui. Esse ponto aqui terminal eu vou chamar de ponto I. Tá? Então BH, vou chamar de 2 tracinhos, é igual a HI. Legal, então. Outra coisa que eu vou fazer, por comodidade, eu vou ligar esse ponto I nesse ponto C. Pronto. Maravilha, fiz isso. Perceba uma coisa, então. Esse ponto N, nesse triângulo novo, BCI, esse ponto N, ele é o baricentro desse triângulo, certo? Por quê? Simples. Porque CH é uma mediana. Tudo bem? Se esse H dividir esse lado BI em 2 metades, que é o que está acontecendo, esse ponto N é uma mediana. Justamente porque divide essa mediana em uma proporção de 2 para 1. Certo? Eu só estou repetindo o que a gente já pensou, o que a gente raciocinou. Então, beleza. Se esse ponto N for um baricentro mesmo, o que é, né? O que a gente viu que é, reparem nesse segmento que eu vou traçar em verde. Eu vou apagar esse ponto N para não poluir a figura. Reparem nesse segmento que eu vou traçar em verde. Olha só que interessante, ó. O que eu tracei em verde aqui?
uma outra mediana, né, relativa a esse vértice I. Por que isso daqui é mediana? Porque parte de um vértice e contém o baricentro desse triângulo. Isso daí já é o necessário para a gente definir esse verde como mediano. 2. Porque parte desse vértice, ou de um vértice qualquer, e divide o lado oposto pela metade. Olha o que está acontecendo. Esse ponto F não é ponto médio de BC? Então está dividindo esse lado BC pela metade. BF e FC. Tá certo? E eu percebo uma outra coisa. Que aqui está acontecendo uma certa simetria, né? A princípio, eu posso falar que o triângulo ABC e o triângulo BCI são iguais, tá? A princípio, mas por que eu não posso afirmar isso agora? Porque eu preciso demonstrar, né? E vamos tentar demonstrar isso então. Bom, se está acontecendo uma simetria, pessoal, deve ter um eixo de simetria em algum lugar aqui. Claro, onde vocês acham que pode estar esse eixo? Justamente nesse ponto H, né? Em pezinho aqui. Então, o que significa um eixo de simetria? Significa que nesse eixo tem um espelho, né? E tudo que está na esquerda está na direita, invertido, ou vice-versa. Olha só esse eixo de simetria em laranja, né? Deixa eu só colocar o ponto H aqui e o ponto N aqui, que a gente tinha apagado. Então, esse segmento em laranja é o eixo de simetria dessa figura toda. E ele é perpendicular a esse lado BC, não é? Ele é perpendicular a esse lado BC, é um eixo de simetria. Então, pessoal, agora é o seguinte. Outra visão que é necessária. Isso eu falo na minha aula de Teorema de Tales, de novo, uma aula muito importante. Eu vou deixar o card para vocês verem essa aula, assistirem essa aula, caso vocês não tenham assistido, tá? Muito importante mesmo, é básico, mas é importante. Então, olha só, pessoal, olha só. Eu tô achando que essa reta laranja, essa reta vermelha e essa reta AB, essas três retas são paralelas entre si. Eu não sei, mas eu tô achando. Como que eu posso tentar provar isso? Muito simples. Reparem aqui nessas proporções. BF sobre BH, tá certo? BF sobre BH, então um tracinho sobre dois tracinhos é igual a FC sobre HI. Um tracinho sobre dois tracinhos. Isso é um teorema de Tales, não é? Olha essa proporção aqui. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Não é verdade? Essa proporção está se repetindo aqui. A gente está vendo essa proporção acontecendo. Essa proporção só acontece se a gente tiver duas paralelas ou três cortadas por transversais. Isso é um teorema de Tales. Quais retas vocês acham que são paralelas? A reta laranja e essa reta vermelha, tá certo? Então, posso falar que essa reta vermelha é perpendicular ao lado BC, tá? Bonito, né? Bonito esse exercício. Bom, eu também posso fazer esse raciocínio para essa reta AB, tá certo? Porque se isso é um eixo de simetria, o que tiver para cá tem que se repetir para cá também. Então, um tracinho, dois tracinhos. Um tracinho, dois tracinhos. Não é verdade? Olha aqui, aqui vale 6, aqui vale 6. Esse aqui vale um tracinho, esse aqui vale um tracinho também. Ou seja, paralela, paralela, cortadas por duas transversais. Então, esse segmento em preto é perpendicular também. Vou fazer em roxo. Certo? Bonito isso, né? Então, confere, a gente tem aí uma figura bem simétrica. Sabendo disso, se tudo que está acontecendo do lado direito está acontecendo do lado esquerdo e vice-versa, olha só, pessoal. O que ele quer? Ele quer o segmento BG, certo? Então, se esse segmento vale 2, esse segmento também tem que valer 2, né? Isso aqui é um espelho. E se esse segmento aqui vale 4, esse segmento tem que valer 4 também. Tá certo? Que vale 4, né? Beleza? Ou seja, conclusão. Então, BG
é igual a 4. Beleza? Muito bonito esse exercício, né? Complicado, é difícil, tá? Difícil. Eu falei, é uma curiosidade em vocês que vocês entraram no vídeo, então enfrentem aí essa curiosidade, beleza? Esse é um exercício da OBM, não sei se é a segunda ou terceira fase, mas é uma prova discursiva, tá? Não é a primeira fase, então é um exercício de nível muito avançado, tá certo? Acima até de ITA, de IME, né? Pode ser que essas provas considerem um exercício nesse estilo, mas eu acho difícil, porque é um exercício bem avançado, justamente porque a gente precisa demonstrar todo o raciocínio que a gente teve até agora, beleza? E isso é muito complexo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de verdade mesmo. Se vocês gostaram desse vídeo, ajudem aí o crescimento do canal, o desenvolvimento do canal, do nosso canal, certo? Da nossa sala de aula aqui. Agradeço muito o apoio de vocês. Acessem os outros vídeos que valem a pena. Eu garanto para vocês que vale muito a pena. E, claro, tentem fazer os outros exercícios que já tem aí no canal, beleza, gente? Agradeço muito a ajuda de vocês, a participação de vocês. Fiquem atentos que daqui a pouco vai vir mais conteúdo pela frente. Até mais.